E aí pessoal, beleza? Estou aqui na beira desse rio gravando um vídeo para falar, na verdade, deste livro aqui, Elementos de Análise Real do Barthes. Esse aqui é um lugar que eu costumo vir volta e meia para ficar mais em paz, ficar longe do barulho de carro, de muitas outras coisas. Hoje eu estou aqui dentro do carro porque tá um serenozinho aí se formando, tem uma chuva querendo esboçar. Então eu vou só levantar o vidro para diminuir o barulho do vídeo e vamos falar aqui sobre o que interessa. Bom, esse é um livro que eu gostaria de fazer indicação, né? Elementos de Análise Real. Antes de começar a falar desse livro aqui, não era bem esse vídeo que eu tinha programado para falar, né? Hoje eu estou preparando um texto para falar sobre funções. Por que esse é o conceito mais importante da matemática, fazer algumas justificativas. Nesse texto também faço algumas menções de pessoas consagradas que corroboram dessa opinião, desse pensamento, como Spivak e muitos outros autores de matemática. Bom, mas como eu não terminei o texto ainda para falar sobre isso e dar as devidas importâncias ao cálculo diferencial integral, vamos falar então de análise, o livro Elementos de Análise do Barthes, Robert Barthes. Essa aqui é a segunda edição desse livro, escrito em português. Deixa eu ver qual foi o ano em que esse livro foi publicado aqui no Brasil. Editora Campos. Tá aqui a tradução. Cadê? Essa aqui é a data que o Elon. É um livro, portuguesa de 1973. Ou 83, né? 1983, faz um tempinho. E a edição original de 76. Bom, é isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse livro aqui. Por que eu vou fazer indicação desse livro e não de um outro, né? Não, no Brasil a gente está acostumado, todo mundo basicamente faz uma graduação em matemática. É introduzido a análise pelo livro do Elon, né? O curso de análise volume 1, aquele mais fino, cinza, que são inclusive livros muito bons, né? Eu mesmo fui dar mais valor ao livro Curso de Análise volume 1 do Elon depois de um tempo, né? Fui lendo outros materiais e fui vendo que realmente era um livro muito bem escrito, que merece todos os louvores possíveis, tá? E ainda mais levando em consideração o contexto da época. Tudo bem. Então, desse livro do Barthes, por que eu gosto dele? Porque ele é condensado. E eu sempre vou, quando eu falar de livros, eu possivelmente vou falar de livros condensados. Eu gosto muito de livros condensados. Gosto de livros que em poucas páginas falam de muito assunto. Gosto de livros que não abrem todas as contas necessárias, que me permitem pensar um pouco no problema e tentar entender um parágrafo ali e tal. Claro que em alguns momentos isso é frustrante. Mas fazer o que? É meu gosto, né, gente? Beleza, então esse livro, apesar de você estar vendo parecer uma maçaroca, ele é um livro fino, porque ele trata de análise na reta e de análise no RN simultaneamente. Ele não faz a parte de análise vetorial, teorema de Stokes, teorema da divergência de Gauss, teorema de Green e tal, mas até a parte de integração ali ele faz muito bem feito, tá? Então, para um livro que trata de tudo isso, é um livro condensado, convenhamos. Praticamente a mesma espessura do livro Curso de Análise volume 1 do Elon, praticamente a mesma espessura, e trata as mesmas coisas. Vamos dar uma olhada aqui no sumário, inicialmente, que ele traz. Olha só, a estrutura lógica do livro é praticamente a mesma estrutura do livro do Elon Lages. Olha só, começa falando sobre linguagem de conjuntos, e aqui o próprio Barthes cita na introdução que não é para você gastar muito tempo nisso, que isso aqui é apenas uma revisão. E mesmo ele tratando isso como uma revisão, ele não faz um serviço desleixado. Isso aqui é muito bem feito, muito bem escrito. Tá bom? Inclusive a definição de função que ele faz é uma definição que eu gosto bastante. É aquela de dizer que uma função é uma relação binária, portanto um subconjunto do produto cartesiano, né?
tal, que tem algumas regras assim, 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 assim. Enfim, eu gosto dessa e não uma função é uma regra de um conjunto para o outro. Tudo bem? Que alguns livros acabam fazendo dessa forma. Aí vai falar também sobre conjuntos finitos e infinitos. Aqui nesse ponto, o tratamento que ele dá não é o mesmo que o Elon faz, que é uma coisa mais profunda, mais demorada e tal. Por outro lado, você não sente uma necessidade de que precise ser mais profundo o tratamento sobre conjuntos finitos e infinitos. Claro que, para mim, por exemplo, que li primeiro o livro do Elon, quando eu vim para cá eu achei estranho, né? Poxa, por que só isso e tal? Mas hoje eu vejo que não tem essa necessidade de fazer um tratamento muito preciso sobre isso não, muito profundo. Vamos lá. E aí ele começa a falar de números reais, né? As propriedades algébricas todas, a noção de ordem. Depois de falar da noção de ordem, ele fala sobre o que significa dizer que um número é positivo. Vai destacar o conjunto de números positivos, tal como o Elon também faz. Números positivos é um conjunto, é um subconjunto da reta do qual foi destacado, e a reta pode ser decomposta como união de juntas desse conjunto P, união com zero, união com o oposto de P e não sei o que e tal. Esse conjunto P é fechado para adição, fechado para produto e por aí vai. Uma explicação é toda aquela história, né? O que mais? Aí fala sobre muitas coisas da reta aqui. Começa a falar sobre a topologia dos espaços cartesianos. E como eu já mencionei, tudo que ele faz é já no RN. E você percebe ao ler esse livro que não existe nenhuma dificuldade de entender os conceitos de bola aberta, de ponto de acumulação e não sei o quê, mesmo sendo tratados no espaço de dimensão superior à reta. Então eu acho uma escolha bastante acertada do Barton em já fazer esse tratamento simultâneo. É por isso que eu gosto desse livro, entre muitas outras coisas. Tá? Fala no capítulo 3 sobre convergência, né, sequências de funções, várias outras coisas. Começa a falar no capítulo 4 sobre funções contínuas. Tudo isso já definido, né, no espaço n-dimensional, tá bom? E aí, volta e meia, faz alguns teoremas na reta, quando as coisas funcionam diferentes. Por exemplo, o teorema do valor médio, né? O teorema do valor intermediário. Enfim, tem umas coisas que são um pouquinho diferentes, que tem uma desigualdade do valor médio para o RN, e na reta é uma igualdade, tá? Ó, aqui na parte de funções, isso aqui possivelmente é derivada, né? 180, bora ver o que ele faz aqui na página 180. Não. Cadê? 173, 195, 185. Tá lá. Tá. Derivada. Começa a falar aqui sobre o teorema do valor médio, né? Algum texto sim, aqui a definição de derivada. Possivelmente ele já dá esse destaque porque a gente sabe que o teorema do valor médio de derivadas na reta ali é o teorema mais importante que tem, né? Tem teorema de Rolle, teorema de Fermat, teorema de... enfim. Mas o teorema mais importante é o teorema do valor médio, porque é através dele que você tem informações sobre a derivada e consegue obter novas informações sobre a função. Por exemplo, você sabe que a derivada é positiva, você descobre que a função que você derivou é crescente. Você sabe que a derivada no intervalo é toda zero, você descobre que a função em si é constante. Enfim, é o primeiro momento que você consegue voltar com informações para a função baseada em informações da derivada. Então, por isso, esse é o termo mais importante da parte de diferenciabilidade na reta. E não sou eu que estou dizendo isso, não é opinião minha não sou eu que estou dizendo isso. Quem fala isso é o próprio Spivak e muitos outros autores. Pode ler lá no livro dele que você vai achar isso. Tá bom? Aí, ó, possivelmente o teorema de Fermat, aqui o teorema de Rolle, não li o enunciado, mas acho que é. Aqui o teorema de Lagrange, teorema do valor médio de Cauchy, que é uma generalização disso aqui, né? Bom, aqui na parte de derivada na reta já falou, tudo, o mais importante foi feito aí. E aqui, o que vier a partir daqui é lucro, né? Faz algumas aplicações, aqui possivelmente regra de L'Hopital que ele vai falar. Derivado, teorema de Taylor. Olha, aqui ele vai definir seno e cosseno, olha que legal. Beleza, começa a falar de derivada. Vamos voltar aqui um pouco para o sumário. Novamente.
Séries infinitas, derivada integral ele já faz aqui, né, na parte de funções de uma variável, né? Ele faz todo, digamos assim, o cálculo 1 da parte de derivada integral aqui. E só depois ele vai falar sobre a parte de integração no espaço Rn e a parte de diferenciação no espaço Rn, que ele faz um pouco separadinho. Tá bom? Séries infinitas. Vamos dar uma olhada nessa parte aqui. Na parte de derivada no Rn, página 314. Vamos ver como que faz. Na parte de integração, antes de chegar lá, no que eu ia ver, ele faz aqui uns teoremas interessantes, pessoal. Que é, por exemplo, o teorema da convergência limitada, teorema da convergência monótona. Ele fala sobre tudo isso. Para quem já leu alguma coisa de teoria da medida, vai ver que esses teoremas são importantes. Então, só o fato dele mencionar isso já aqui é um negócio que te deixa preparado, relativamente preparado, para quando você for ver esse mesmo assunto do ponto de vista de teoria da medida. Tá aqui, ó, parte de derivação no Rn. Vai falar dos teoremas clássicos que a gente conhece, regra da cadeia, não sei o que e tal, função implícita. Segundo derivado, vamos para a parte integral. E aí a parte integral tem muita coisa que lembra muito o cálculo 2, integrais duplas, integrais triplas. Bom, é isso. O livro tem algumas soluções também, ó, dos exercícios selecionados. Tem aqui no final as referências bibliográficas do livro. Quer ver? Aí desfocou. Tem aqui o índice alfabético. Cadê as referências? Não tem as referências? Tem antes das soluções. Bom, é um livro muito legal. Tá aqui todas as referências bibliográficas, Apostol, não sei o que, Hardy, Hamilton, entra até o Halmos aqui, Naive, Set Theory, Hoffman, classicaço, meu livro preferido de George Blinar. Bordin, claro, tem que ter o clássico do Spivak, Cálculos on Manifolds, e por aí vai. Bom, essa é a minha indicação de livro de análise, para você que quer aprender sozinho análise, ou quer estudar por conta própria. É um livro que não perde nada para nenhum outro. Tem bons exercícios, tem sugestões. Por ser um clássico, você consegue encontrar muita coisa na internet, muitas discussões, possíveis erros tipográficos, você já consegue achar para não ficar empacado no texto. Então tá aqui, a minha sugestão é essa. Você, se já leu esse livro, diga o que você acha, o que você acha ruim nele, o que você acha bom nele. Tem outro livro de análise que eu gosto muito também, aproveitar essa parte final, que é o livro do Terence Tao. Livro ótimo, muito bem escrito, né? Então eu não consigo colocar em ordem de preferência os livros de análise que eu já li. Para mim eles estão na mesma prateleira. Assim, eu conseguiria colocar o Elon Lars Lima na mesma prateleira que esse do Bartle. Quando eu falo Elon Lars Lima, eu me refiro ao volume 1, tá? Na mesma prateleira que esse aqui do Bartle, que é a mesma prateleira que o do Terence Tao. Para mim, qualquer pessoa que aprenda por qualquer um desses 3 livros vai conseguir se dar super bem no curso de matemática, de, sei lá, graduação e mestrado, em qualquer universidade brasileira. Tá? São livros ótimos. E essa fica a minha indicação. Pretendo fazer futuramente indicações de livros não convencionais. Por exemplo, eu gostaria de indicar um livro de análise funcional que, na minha visão, dos livros de análise funcional que eu li, é o livro que eu mais gostei. Inclusive tem algumas opiniões bem não ortodoxas sobre análise funcional. Posso até já adiantar. Por exemplo, eu acho que a análise funcional poderia ser ministrado na graduação. Tá? Ali no final da graduação poderia ser ministrado tranquilamente. Claro, poderia selecionar os alunos que querem fazer, poderia colocar como optativa, sabe? Para quem quer fazer e tal. Porque é um curso que não é pesado, é um curso factível e pronto. Tá, beleza, eu vou fazer umas indicações também de livros de álgebra, que é a área que eu mais gosto. Análise é uma área que eu gosto para me divertir. Quando eu tô entediado, quando eu tô querendo fazer uma coisa mais por hobby mesmo, eu pego livros de análise. Inclusive,
Curiosamente, eu tenho mais livros de análise do que de qualquer outras áreas. E eu não sou analista. É porque eu realmente me divirto com isso, acho bem legal. Eu sou meio que sommelier de livros de análise, tá? Livro de álgebra eu tenho pouquíssimos. De geometria, acho que eu não tenho nenhum. Topologia eu tenho alguns, uns 2 só. E pronto. Bom, é isso, valeu. Obrigado por ter assistido. Se você assistiu até aqui 15 minutos de vídeo, duvido muito, mas deixa aí a sua opinião sobre o que você acha desse livro. Quais outras sugestões ou que você gostaria que eu mencionasse aqui sobre matemática, análise, álgebra e coisas que se vê na graduação, mestrado ou alguns livros de doutorado, tá? Um abraço, falou!